Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Rezer, né? E eu venho apresentar nesse vídeo a síntese da nossa terceira aula da disciplina de Metodologia do Ensino do Esporte e do Jogo na Escola, uma disciplina do curso de pós-graduação nível de especialização em formato EAD em Educação Física Escolar, tá bom? Sejam bem-vindos aí, aqueles que vão assistir nesse formato. Esta é uma síntese, então, dos assuntos que tratamos na nossa terceira aula, certo? Vejam, antes da gente iniciar, eu queria chamar a atenção que eu já encaminhei para vocês por e-mail os slides dessa aula, certo? Que nós vamos utilizar em parte dela para estruturar uma apresentação. E também enviei o programa da disciplina por e-mail, você já deve ter recebido o programa na sua versão final. Tá bem, pessoal? Então, é, também lembrar que a aula 2 ela está disponível no YouTube, já está disponível lá, e essa aula 3 vai ficar disponível no YouTube logo, possivelmente até segunda-feira, né? Mais tardar segunda-feira, ok? Queria lembrar também que a aula 1, que algumas pessoas vêm perguntando onde se encontra a aula 1, lá no YouTube tem a aula 2, vou incorporar a aula 3. A aula 1 foi a aula inaugural do curso, né? Aquela aula conduzida pelo professor Veronese, onde se apresentou a proposta do curso, as disciplinas, etc., que foi realizada no dia 31/8, conforme está expresso no nosso programa de estudos, tá bom? Então, essas seriam informações gerais, assim, né? Uma questão também para o grupo, ó, no programa de estudos tem lá na parte da avaliação as questões específicas do trabalho 1. Né? Havia um pequeno erro já identificado por uma colega e a redação então ficou um pouco diferente, no sentido de que o trabalho 1 ele é um texto de até 3 páginas contendo uma síntese do bloco 1 de conteúdos, certo? Conforme isso está previsto no nosso programa da disciplina também. Mas tinha um pequeno erro de redação ali, e isso dificultava um pouquinho a compreensão da tarefa, ok? Bom, uma das demandas que vocês tinham para organizar ao longo da semana era assistir a um vídeo, uma entrevista com o professor Paulo Festenseifer, né, o professor da Unijuí, que tem um programa de convênio com a Unibalsas, né? Tem um convênio com a Unibalsas. E no YouTube tem disponível, conforme o endereço eletrônico que eu disponibilizei a vocês, uma entrevista. Então reforço a importância de assistir essa entrevista. Ela, na verdade, ela se constitui como um panorama de fundo, né? Para pensar as questões da educação na contemporaneidade, traz alguns elementos que nos instigam a pensar sobre as questões de uma discussão mais ampla sobre a educação, né, o sentido da educação no nosso tempo, um tempo tão difícil, um tempo de excesso, né, excesso de informação, excesso de... talvez a única coisa que nós não tenhamos em excesso seja o tempo. Né, o tempo parece que se escorre pelos nossos dedos, né, na medida em que nós parece que cada vez mais temos que fazer coisas e as demandas vão se avolumando, né? Mas uma das questões que foi identificada e que os colegas bem colocaram na aula do dia 24, né, 24 de setembro, foi que um dos elementos centrais da fala do professor Paulo é a questão vinculada a pensar a educação como uma aposta. Né? A educação é sempre uma aposta na possibilidade de qualificar, né, as nossas condições, né, para pensar a produção da vida, né? A nossa condição para pensar o mundo, a nossa condição para que possamos nos colocar no mundo, né? De outra forma, sem educação, o mundo nos acontece, né? E nós precisamos entender como o mundo funciona, e a educação é um elemento nevrálgico nessa discussão. Né? Então, um dos elementos chaves ali é pensar a educação como aposta. Né? Vocês, quando ingressam no curso de especialização, vocês estão fazendo uma aposta. Né? E a gente, quando se coloca na condição de professor, né, num contexto como esse, a gente também está apostando na educação como uma possibilidade de empoderamento, né, de qualificação da leitura de mundo dos envolvidos, tanto do professor quanto dos estudantes. Né? Então, nesse sentido, o professor Paulo também chama atenção, isso ficou bastante evidente na, na conversa que tivemos ontem, na aula do dia 24, né, chama atenção para a necessidade de termos discernimento. Ele vai usar a expressão filtro em alguns momentos. Né? Frente a tanta informação, frente a tantos elementos que nos chegam, né,
Como que nós vamos lidar com isso? Qual é a nossa capacidade de poder lidar com esses elementos e de poder discernir sobre as melhores escolhas frente a determinadas situações que vão se colocando no nosso cotidiano? Né? Afinal de contas, o que mais temos hoje no cotidiano são informações. Né? Recebemos por via das plataformas, redes sociais, etc., uma série de informações que nós não vamos conseguir dar conta de todas elas. Nós precisamos pensar onde é que vamos apostar nossas fichas, né? E para isso a gente precisa ter discernimento. E a educação, né, ela potencializa a nossa capacidade de discernir com maior qualidade, né? Aí vem a ideia da crítica, né? A ideia da importância do pensamento e a ideia da importância da crítica. Mas nesse caso, a crítica não é só falar mal de algo. A crítica se coloca como uma capacidade que nós precisamos desenvolver, né, de ponderar sobre aquilo que nos acontece, sobre as situações com as quais nos deparamos, sobre os fatos com os quais tomamos conhecimento e os elementos que se apresentam à nossa frente, né, no sentido de poder ponderar o que pensamos a respeito deles. E nesse sentido, a crítica, então, ela seria uma inspeção cuidadosa frente às coisas do mundo, no sentido de poder pensar como lidar com essas coisas do mundo. Ou seja, precisamos então de critérios que possam balizar as nossas escolhas, balizar as nossas tomadas de decisão e balizar as nossas análises. Quanto mais qualificados forem esses critérios, maiores são as chances de que nós tomamos também, por exemplo, decisões qualificadas e que nossas análises também, por consequência, sejam mais qualificadas. Então esse é um processo de empoderamento no qual nós vamos aprendendo a olhar para o mundo com um olhar mais apurado, mais cuidadoso, e a educação é fundamental para esse processo de empoderar, para esse processo, né, se desenvolver. É um empoderamento, né, do nosso olhar, da nossa capacidade de análise e da nossa capacidade de poder discernir frente a tantos elementos que se colocam para nós no cotidiano. Por exemplo, se a gente for ver, tem uma série de metodologias de ensino do jogo e do esporte dispersas em uma série de plataformas, revistas, periódicos, eventos, livros, etc., no YouTube mesmo, né? E em outras plataformas, né? Como nós vamos lidar na medida em que muitas vezes parece que todas são boas? Parece que todas são parecidas, ou que algumas são parecidas ou não. Quer dizer, como nós vamos lidar com esses elementos na medida em que nós não temos critérios de justificação sobre aquilo que vai balizar a nossa leitura, né? Então, balizar essa leitura é um aspecto fundante no processo de formação e especialmente em casos como esse de formação continuada. Então, nesse sentido, a importância, ele vai chamar atenção até utilizando a relação com Gaston Bachelard, né, um filósofo francês, um epistemólogo, né, um sujeito que vai estudar as questões da ciência, da produção da ciência, né, a ideia de como Bachelard vai trazer uma provocação muito significativa, né, que quer dizer, todo aquele que se aproxima, né, todo aquele que se coloca na condição do professor, deveria fazer um voto secreto para nunca mais parar de estudar. Né? Isso é um aspecto decisivo assim, na trajetória de um professor, e especialmente num tempo em que parece que o ativismo vai se colocando, né, quer seja na escola, na universidade, vai se colocando como uma espécie de barreira, né? Ou seja, são muitas coisas e temos que nos movimentar para dar conta dela, e por muitas vezes o tempo do pensamento e da reflexão e do estudo são praticamente tempos de luxo, né, no nosso cotidiano. Né? Então precisamos do trabalho de pensar. Né? Sem esse trabalho nós não vamos a lugar nenhum. Isso é uma atitude frente ao mundo, algo que a gente vai ver um pouco vai ver daqui a pouco, né? Quando trabalhar melhor as questões dessa apresentação que eu havia referido a vocês. Né? Obviamente, na entrevista tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa, mas veja, aqui são alguns. Eu destaquei 3 pontos centrais aqui da fala do professor Paulo, há outros, né? Mas simplesmente muito mais na direção de seduzi-los, né, para poder assistir aqueles que não assistiram, né, e potencializar a reflexão daqueles que assistiram ao vídeo, ok? Nesse caso, a especialização é um bom espaço e tempo para poder tratar com as questões do pensamento. Né, as questões da reflexão, do estudo, do pensamento, né, no sentido de poder servir como um espaço como se a gente estivesse no oceano, né, submerso, né, e aí um curso de especialização nos permite colocar a cabeça para fora da água para respirar melhor, nesse sentido, ou para respirar, né, nesse sentido, usando o exemplo que eu tenho, usando esse exemplo, né.
para que possamos respirar nesse caso assim. Né? Então, vale a pena assistir, fica aí o compromisso, né, de que assistam, e a gente vai discutindo isso ao longo da disciplina. E hoje, né, encaminhando também essas questões mais amplas, né, eu trago uma apresentação para dialogar com vocês, que vai ponderar sobre questões sobre teoria e prática, né, essa tensão entre teoria e prática. E acho que aqui tem elementos fundantes para pensar as relações de uma disciplina como essa, né, que inclusive se coloca como uma disciplina que tem uma carga horária específica para a parte prática, né, que não vai acontecer devido à pandemia, né, e às restrições que nós temos nesse momento, mas que tinha uma previsão de prática. E é sobre essas questões que a gente vai analisar, vai ponderar, vai refletir ao longo desse próximo passo dessa aula, dessa terceira aula. Para orientar a fala, né, e não sair muito fora do tom, eu tenho aqui uma apresentação de slides, né, que eu chamei dei o título de Vivências Práticas, entre aspas, tomando como referência central, o pontapé inicial, um texto do professor Gotani, um professor da USP, que foi apresentado em 1996 numa conferência de abertura de um simpósio de pesquisa em educação física da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. É um texto que eu acho bastante interessante, mas ele não é muito conhecido. E ele traz elementos importantes, né, para a gente poder pensar as questões da formação continuada, né, pensando o campo da educação física, e levando as discussões para essas tensões entre teoria e prática. Tá bom? Os slides vocês receberam, o conjunto da apresentação, né, em PDF, vocês receberam por e-mail e podem acompanhar. Agora eu vou para o slide 2, no sentido de fazer uma introdução. Né? Então o ponto de partida, como eu disse, é esse texto, um texto de 1996, né? Alguns vão dizer, puxa, mas quase 30 anos, né? E aí a gente vai vendo como na educação física tem trabalhos formidáveis, né? Da década de 90, da década de 80, enfim, trabalhos que muitas vezes a gente não consegue acesso, né? Mas que em certa medida nos dariam elementos para poder pensar o nosso tempo a partir de um trabalho de tradução reflexiva desse trabalho à contemporaneidade. Né? E esse trabalho do Gotani nos leva a pensar algumas coisas, né, que a gente vai saindo do texto dele e vai ponderando sobre algumas questões. O primeiro slide que eu apresento, né, seria o slide 2, né, ele trabalha com a ideia, né, de que nós vivemos um tempo de recuo da teoria, certo? E aí eu trabalho com base num texto da professora Maria Célia Marcondes de Moraes, lá de 2001 ainda, né? Também um texto mais antigo, e um texto recentemente publicado, né, naquele e-mail que eu encaminhei para vocês, como capítulo de livro até, daquele livro do GTT Epistemologia, inclusive que o lançamento vai ser na terça-feira próxima, dia 29 de setembro, às 19 horas. Fica o convite a quem quiser participar, né? As informações estão no e-mail que eu enviei. Então, vivemos um tempo de elogio da prática, inclusive os cursos que se colocam, né, como cursos para serem... a propaganda de muitos cursos evidencia isso. Olha, um curso eminentemente prático, né? Enfim, coisas do tipo. Né? E isso vai deslocando o epicentro da formação para as questões da prática, das questões específicas, das questões mais imediatas, e vai produzindo uma anestesia teórica, ou o que eu chamo nesse texto que eu referi aí, publicado como capítulo de livro no livro do CBCE, um processo que a gente vem chamando de epistemofobia, quer dizer, horror ao conhecimento. Né? Como se o conhecimento fosse uma ofensa em alguns espaços, né? E a gente vai percebendo isso na medida em que a gente vai vendo tanto casos específicos, né, quanto discursos, inclusive discursos oficiais, né, e vai colocando nesse sentido alguns elementos que vão mostrando, né, como que vai havendo um deslocamento das questões teóricas, né, aquilo que eu chamei ali de uma anestesia teórica, para as questões da prática, né, e as questões da intervenção imediata. Né? Em certa medida é importante isso, né? Assim, a gente precisa pensar essas questões da intervenção e as questões do mundo prático, mas também é preciso pensar outros elementos, e a gente vai tocar nesse assunto ao longo dessa apresentação. Um dos problemas, né, é que a ideia de conhecimento prático, útil e imediato vai se constituindo como um critério de eficácia de um conhecimento. Né? Eu tenho estudado aqui a obra de um italiano chamado Nuccio Ordini. Né? O Ordini ele tem um livro chamado, em italiano, é La Utilità dell'Inutile, a utilidade do inútil. Essa é uma versão em português,
né, e ele vai trabalhar com a ideia, né, de que precisamos reconhecer, né, a importância do inútil na nossa formação e no cotidiano do mundo. Né? A dimensão do inútil ela é altamente significativa para pensar uma boa vida. Né? E nesse sentido ele traz vários elementos que vão colocando essa discussão em evidência. Né? Por exemplo, a gente fica percebendo que em tempos de pandemia, né, aqueles conhecimentos menos valorizados na escola, como a arte, a música, a educação física, aqueles conhecimentos que praticamente são periféricos na escola, né, eles agora têm um sentido para quem precisa ficar em isolamento, ou quem pode ficar em isolamento, ou quem tem um determinado espaço e tempo a mais no seu cotidiano para ficar em casa. Né? Então, nesse sentido, a ideia de ter um conhecimento musical, por exemplo, é algo que qualifica a vida cotidiana. Né? E não necessariamente tem desdobramentos imediatos nas questões da intervenção no mundo do trabalho. Quer dizer, o mundo do trabalho ele é um dos mundos, né? E é extremamente necessário e digno. A gente está vendo aí a explosão do desemprego e etc., e como isso é um problema sério para a vida humana, né? Como isso é um problema sério para as questões da sociedade, como isso é um problema sério para todos nós. Né? Nesse caso, o trabalho ele é fonte de dignidade. Buenas. Nesse sentido, né, a gente também vai percebendo que essa discussão vai evidenciando ainda mais a dicotomia teoria e prática. E isso é um tema sempre atual na educação física, mas também em outras áreas, nas áreas da saúde, a medicina, a enfermagem, mas também em outras áreas como engenharia ou mesmo os cursos EAD. Né? Porque no imaginário social, a educação física é algo prático, não teórico. Ela se constitui assim historicamente. E ela vai se colocando assim no imaginário social, e a partir daí a representação que se tem do professor de educação física é de um executor e não de um pensador. Né? De forma geral, a representação social do professor no século XXI, já isso vinha acontecendo no século XX, ela vai, em certa medida, sendo barateada frente àquilo que já foi o professor como uma autoridade do saber. Né? Então, nesse sentido, a ideia de um professor com conhecimentos básicos sobre algo para ensinar algo para alguém, né, vai se constituindo como uma ideia que vai ficando muito comum, né, como os professores são percebidos, né, socialmente falando. Né. No caso da educação física, isso ainda fica mais evidente, tendo em vista a própria historicidade da área e como ela vai se constituindo como campo do conhecimento. Ainda recente, questões como essa na educação física são coisas que têm aí seus 30, talvez um pouco mais, são poucos anos, década de 90, de 80, né, do século passado. Então, nesse sentido, a ideia de pensar como que a educação física vai se colocando, né, como um campo da intervenção profissional, como um campo do conhecimento, né, em certa medida vai demonstrando como que as relações entre teoria e prática, as expectativas com relação ao nosso próprio trabalho, vão se conformando na realidade social. Né? E isso tem desdobramentos para a formação inicial, para a formação continuada, para a pós-graduação. Né? Porque, veja, muitas vezes, nós fomos todos alunos de graduação, né? Nós sabemos como entramos no curso. As nossas expectativas na formação inicial eram de aulas eminentemente práticas, né? Mas isso, em muitos casos, se estende, inclusive, para a formação continuada. Né? As aulas práticas passam a ser um desejo, né, muito significativo daqueles que estão na condição de estudantes. Isso não é fruto do acaso. Né? Essa ideia é uma construção social que coloca a educação física como algo que precisa estar em atividade. Né? Esse algo é eminentemente prático, como eu disse, e as pessoas tiveram experiências da educação física na escola. E isso vai lhes constituindo como pessoas que olham para esse campo. Né? Buenas, para essas expectativas, um curso de tecnólogo bastaria. Por exemplo, não precisaria fazer uma pós-graduação, um lato sensu, ou mesmo stricto sensu. Né? Bem, mas na medida em que a gente começa a pensar que há um princípio na formação inicial e continuada, né, que é a docência como categoria central, buenas, aqui eu já estou no slide 3, aqui, eu não sei se eu avisei vocês, né, mas aí tem um abismo imenso nesse sentido. Porque isso exige um corpo de conhecimentos pedagógico e científico. E isso exige teoria. E isso exige capacidade de teorizar. E teorizar é projetar cenários. Veja, teorizar é sempre projetar aquilo que ainda não é. Teorizar é sempre pensar sobre aquilo que é, aquilo que existe, mas também sobre aquilo que não existe.
Mas a gente também percebe um abismo, né, entre a produção do campo e a prática pedagógica dos professores. E isso é importante de ser enfrentado, né, diminuir essas distâncias. Nesse caso, não tenho dúvida, a revitalização da especialização como potência para isso. Tem um pequeno texto escrito num livro, acho que está nas referências, chama-se Textos e Contextos sobre o Trabalho do Professor de Educação Física no Início da Docência. Eu tenho um texto com 2 orientandas que vai abordar, né, as dificuldades, né, do professor que inicia na carreira docente. Né, aqui, apontamento sobre o ingresso na carreira docente, possibilidades para o campo da educação física. Eu escrevo esse texto junto com as colegas Angélica Amadella e Jamile Dalcin. Veja, nesse caso, né, a ideia de revitalizar a pós-graduação lato sensu ela é fantástica nesse sentido, como uma potência para o trabalho docente do professor, onde ele pode lidar e analisar com mais profundidade os problemas que ele se depara. Obviamente, vivemos um tempo em que a especialização vem sofrendo um barateamento, né? Cursos na forma de grandes palestras, né? Cursos curtos, de duração curta, com pequeno envolvimento acadêmico intelectual, né? Muito mais uma espécie de fábrica de diploma nesse sentido, né? Obviamente dá de tudo, inclusive bons cursos de pós-graduação lato sensu. A gente aposta nesse segundo aspecto, né? A especialização seria uma potência para pensar a docência e os problemas da docência, os problemas da educação física, de uma maneira mais vinculada ao trabalho docente. Diferente do que muitas vezes se faz num curso, por exemplo, de mestrado. Diferente do que se faz muitas vezes num curso de doutorado, que tem uma outra especificidade nesse sentido, né? Então, nesse sentido, a ideia de que a especialização poderia produzir, a partir da sua monografia, uma sistematização, um aprofundamento e a qualificação do próprio trabalho, né? Através do reconhecimento e da construção dos problemas que enfrentamos no cotidiano. Aí que tem aquela ideia de levantar um pouco o pescoço, sair da água e poder respirar um pouco melhor, né? No slide 4, eu continuo levando essa discussão aí de maneira mais específica para a formação continuada. E aí lembro que a boa formação ela deve romper com o imediato. Ela deve lidar com questões que ampliem os nossos horizontes de mundo. E não necessariamente resolvendo problemas de forma imediata. Não quer dizer que não possa, né? E até é bom que possa. Mas a boa formação ela rompe com essas questões imediatas. Ela se coloca num outro patamar. Por exemplo, em um projeto de carreira, quais são os elementos potenciais nesse sentido que uma especialização poderia dar conta? Né? Quais são as projeções, né, que ela pode dar conta, que mesmo após o seu trabalho, ter cursado, né, você cursou a especialização, você concluiu o curso, né, você agora é especialista, né? Quais são os desdobramentos disso no seu cotidiano? Né? Eu me lembro sempre de uma fala do professor Elenor Kuntz, né, o professor que era da UFSC, agora está aposentado, se não me engano está em Santa Maria, na UFSM, como professor convidado, não tenho bem certeza, mas ele tem uma frase que eu acho muito significativa, né? Ele diz que o ato de ensinar é o ato de seduzir a querer saber mais. Quer dizer, então veja, independente do nível, né? Na escola, na educação física escolar, na universidade, quer dizer, o ato de ensinar é o ato de seduzir a querer saber mais. Quer dizer, nessas aulas que nós estamos tendo aqui, nós não vamos conseguir dar conta de muitas coisas, né? Não digo nem de tudo, né? Eu digo de muitas coisas vão ficar pendentes, quer dizer, mas isso são questões que vocês podem enfrentar para além do curso, na medida em que vocês se sentem seduzidos para isso. E esse é um papel fundamental do professor. Esse é um papel fundamental para pensar uma carreira docente, né? Quais são os elementos potenciais para a projeção de uma carreira, né? Nesse caso, as aulas na especialização elas podem se constituir como laboratórios de estudo e de discussão pedagógica. A gente vê que surgem por e-mail, né, pelo chat, as pessoas intervindo nas aulas que a gente tem a interatividade nas quintas, né? As pessoas trazem alguns elementos, seus anseios, suas angústias, né? E algumas das suas projeções. Então, nesse sentido, assim, a especialização ela adquire um caráter muito interessante, né? E a monografia, nesse caso, ela é, como eu disse, uma possibilidade de aprofundamento teórico, né? Com vistas à qualificação do trabalho.
para pensar o trabalho para além da tradição, mas com ela, quer dizer, o trabalho se dá dentro da tradição, mas é esse tirar a cabeça para fora da tradição que me permite olhar, né, para ela, mesmo reconhecendo que não há um fora, né, que é uma questão metafórica que a gente usa, mas a ideia de poder pensar a própria tradição do campo. Qual é a tradição da educação física? Como ela vai se constituindo historicamente e como ela se desdobra nesses projetos que se desenvolvem hoje no interior do campo, nessas relações que ela tem com outros campos do conhecimento, né? A tradição dos campos esportivos que se desenvolvem nas aulas da educação física escolar, como que elas são tratadas pedagogicamente na escola, né? E a monografia e as aulas permitem também ampliar a ideia, de sair da ideia, né, dos ensaios de tentativa e erro, que são possíveis de serem feitos, a gente faz isso, né? Mas eles são insuficientes para tocar o desenvolvimento de um determinado projeto curricular na escola, né? Precisam de mais coisas. Por isso a formação continuada, para quê? A pergunta que se faz aqui. Para que a gente está aqui? Vocês, eu, qual é o sentido dessa nossa interlocução? Então aqui tem uma citação do neurofisiologista estadunidense, Warren McLuhan, que ele vai dizer: quando aponto, olho para onde aponto, não para o meu dedo. A formação continuada é um pouco nesse sentido. A formação, de maneira geral, é isso, né? Conforme a gente vai tendo maturidade para poder entender que ela pressupõe um olhar para um horizonte amplo, né? Ela pressupõe um olhar para um horizonte mais ampliado, né? E nesse sentido a gente precisa estar atento para isso. Eu vou para o slide 5. Então veja, o slide 5 ele procura tocar no ponto central, produzindo alguns nexos com a disciplina. Veja, primeiro a ideia de pensar, e isso tem que ficar muito claro, por mais que às vezes pareça óbvio, né? Eu tenho dito que o óbvio precisa ser pensado, né, sob risco dele virar uma paisagem, né, no sentido de que o óbvio é aquilo que todo mundo sabe, mas aí quando pergunta algo sobre esse óbvio, ele já não é mais tão óbvio. Né? Eu sempre lembro do livro 11 das Confissões do Santo Agostinho, lá ele vai falar sobre o tempo, e tem uma passagem que ele diz assim: o que é o tempo? Né? Eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu já não sei mais o que é o tempo. Né? É mais ou menos assim a passagem, não é exatamente isso, mas a ideia é essa. Né? Quer dizer, tem coisas que a gente sabe, parece que está todo mundo sabendo o que é esporte, mas pergunta o que é, do ponto de vista conceitual. E a gente vai ver muita dificuldade de alguns e algumas para poder produzir algumas respostas satisfatórias nesse sentido. Né? Nesse sentido, pensando a disciplina e pensando as vivências práticas são fundamentais, né? Veja, na escola é imprescindível, né, o corpo como potência de aprender. Eu acho que isso é algo também que a gente precisa avançar mais, né? No caso, o corpo como uma potência de aprender. Quer dizer, nós aprendemos com o corpo determinados aspectos, né, que nós não conseguimos racionalizar também. Quer dizer, tem coisas que nós sabemos fazer com o corpo, mas não conseguimos verbalizar. Eu cito sempre o exemplo de um drible que o Ronaldinho Gaúcho, quando jogava, não me lembro por qual time, ele aplicou um drible chamado elástico, né? E esse drible, ele é um drible bastante específico do futebol de campo, né? E ele é bastante difícil de ser feito, né? Ele requer elementos, né, do ponto de vista técnico que são difíceis de serem produzidos. E ele faz com uma maestria. E após ter feito isso num jogo, um repórter, está disponível até no YouTube essa entrevista, uma reportagem, né, uma reportagem de um programa esportivo, e o repórter pergunta: explica para nós como é que tu fez esse lance, né? Mais ou menos isso. Diz: olha, eu não sei explicar, eu sei fazer. Né? Veja, ele está dentro da dimensão daquilo que se espera e daquilo que de um jogador de futebol profissional e daquilo que ele precisa fazer. Ele não precisa verbalizar, teorizar sobre isso. Né? Ele trabalha com as questões do saber corporal. Se ele souber trabalhar com essas questões do ponto de vista teórico, é o empoderamento dele e também é bom. Mas ele não tem uma obrigação, tal como um professor, de poder teorizar sobre as experiências práticas com as quais ele vai lidar no seu âmbito de intervenção. Né? Então, o corpo com uma potência de aprender, isso é fundamental de ser pensado na escola, e as experiências práticas são fundamentais por consequência. Né? Agora, na formação, né, a gente precisa repensar um pouco algumas coisas. Né? Veja, há uma diferença entre pensar uma transformação do jogo do esporte em objetos de estudo,
ver o objetivo A do nosso programa da disciplina, lá diz isso, né? Pensar, né? Refletir, estudar, transformar o jogo, o esporte em objetos de estudo, né? E há uma diferença entre isso e a reprodução da tradição, aquilo que a tradição do esporte já vem colocando, né? Isso um bom praticante, né, de longos anos, ele mais ou menos ele consegue identificar vários elementos. Um ex-atleta ou coisas do tipo, porque eles estão imersos nessa tradição, né? Porque eles trabalharam com a questão da experimentação, do senso comum, né, e da intuição. Tem coisas que são senso comum, por exemplo, para uma comunidade de jogadores ou de ex-jogadores de futebol, que alguém estranharia se não fosse desse universo. Veja, a função da educação física escolar é abrir, descortinar esse universo para os estudantes. Inclusive para que eles possam aprender ao longo de um programa de 13 anos na escola, né? Que ele possa aprender a entender melhor sobre esse mundo, né? Senão, ele não vai aprender isso em outro lugar, né? Em alguns contextos de formação, a gente percebe uma reprodução da tradição. Vejam uma citação do Gotani ali, né? Tem casos que é difícil diferenciar uma aula prática de voleibol em um curso de formação de professores e em uma aula do ensino médio, uma aula de educação física no ensino médio. Ali há sentidos completamente diferentes entre essas duas experiências, né? De um professor em formação e de um aluno de educação física escolar. Por isso a provocação do Gotani, né? Vivências esportivas, vivências práticas, elas são luxo, necessidade ou perda de tempo, né? Como é que nós vamos responder essa questão que ele nos faz? Mais à frente eu coloco um pouco sobre isso, né? O sentido das vivências práticas na formação de professores, né? Aí a pergunta inicial é: as vivências práticas seriam uma forma de aprender a ser professor, né? Olha, tem coisas que são muito importantes. É difícil ensinar alemão sem saber alemão, né? Você pode saber muito sobre metodologia, né? Você pode saber muito sobre didática, mas se não tiver elementos, né, que possam constituir um conhecimento forte, vamos dizer assim, do idioma, né, vai ter dificuldade, ou talvez, eu imagino, isso é até uma impossibilidade, né, sem conhecer os elementos fundantes, né, daquela relação pedagógica do ponto de vista dos conteúdos a serem desenvolvidos, né. Então, as vivências práticas seriam uma forma de aprender a ser professor, né. Nesse caso, ela pode ser inclusive um luxo frente ao custo que um processo de formação envolve. Quer dizer, todo processo formativo na escola, na universidade, quer seja o segmento público ou privado, né, ele tem alto custo, né? Jogar por jogar nesses espaços, né, em certa medida, tem sentidos e sentidos, né? Para a escola tem um sentido, para a formação universitária é outro, para a pós-graduação é bem outro ainda, né? Até mesmo porque, né, a ideia de aprender a executar não é um problema em si ou de saber executar, né? O fato de alguém saber jogar bem futebol, basquete, vôlei ou enfim, isso pode ser uma vantagem, pode trazer vantagens pedagógicas no ensino, né? A compreensão sobre os elementos que constituem determinados movimentos e determinadas questões que são do mundo de um determinado esporte. Isso ajuda muito a poder pensar esse esporte, né? Porém, aí aqui eu ainda coloco, e seria muito bom, por exemplo, aprender sobre determinadas coisas que não sabemos jogando, né? Eu me lembro que eu fui fazer, fui começar a, a jogar basquetebol para poder aprender, para poder ensinar basquetebol na escola, né? Então veja, além de estudar o basquetebol como sendo um esporte, como sendo um fenômeno produzido historicamente, né, que se constitui como uma modalidade, que tem toda uma complexidade na sua criação lá em 1891 e vai trazendo a partir daí determinados elementos que se desdobram do basquete que conhecemos hoje, que tem uma dimensão técnica, tática, midiática, enquanto espetáculo esportivo, tem uma série de dimensões que precisamos aprender, né? O fato de compreender o basquete corporalmente é algo que me ajudou muito a trabalhar com esse esporte na escola, como professor de educação física escolar, né? Além do que, é uma aprendizagem que eu trago para a vida, né? No sentido assim de poder jogar o basquetebol, né? Agora, porém, na formação, aprender isso pode resultar em uma grande perda de tempo, porque os cursos, em certa medida, eles têm uma duração que não é longa. Veja, esse nosso curso aqui tem 3 meses de duração,
né? E isso, em certa medida, pode representar uma perda de tempo. Algo que, em muitos casos, os alunos exigem, nós queremos prática, né? Ok, ali para finalizar esse slide, as experiências corporais elas se constituem como fontes de saber do professor. Isso está ok. Mas precisamos reconhecer que professores em formação, quer seja na graduação ou pós-graduação, se distinguem radicalmente de praticantes de um jogo ou de um esporte, né? Isso tem uma dimensão muito diferente para cada um desses elementos e precisam ser colocadas em discussão, né? Avançando, né, a gente vai para o slide 7 e ali a gente percebe que, por outro lado, e sempre tem outros lados, né, isso é importante a gente saber para não ficar tão convicto das nossas ideias como se só houvesse essas ideias, né? Tem outros lados também, e um deles é que as práticas esportivas, as vivências práticas, né, na formação, elas podem ser uma necessidade. O professor Gotani, ele traz aqui alguns elementos, né, que nos ajudam a pensar isso a partir de alguns exemplos, né, com os quais ele vai operar, né? Vejam, eu ia ler, mas não tem necessidade, mas a ideia básica é, uma coisa é dar 10 voltas na pista de atletismo, né, por exemplo, como ele coloca aqui, com o objetivo de melhorar as suas capacidades aeróbias. A outra é fazê-los executar 10 voltas para que compreendam o conceito de capacidade aeróbia, verificando experimentalmente, através da prática, as consequências, por exemplo, fisiológicas a ele associadas. Quer dizer, essa ideia de aprender corporalmente, que isso se constitua como uma experiência pedagógica, aí ela passa a colocar sentido nas experiências práticas dentro do curso de formação inicial ou continuada, né? Por exemplo, a ideia de submeter professores de formação a treinamento da cortada em voleibol, a repetição da cortada em voleibol, né? Com o objetivo de melhorar suas habilidades, que eles aprendam a cortada, não tem sentido, né? A outra, mas aí sim, é fazê-los praticar repetidas vezes para que compreendam em termos comportamentais, por exemplo, os mecanismos de organização e controle de movimentos envolvidos na execução dessa habilidade, verificando experimentalmente, através da prática, os processos de seleção seletiva, as informações mais relevantes, de percepção dessas informações, a tomada de decisão. Aqui um aspecto que eu acho fantástico nisso, né? A tomada de decisão em relação ao plano de ação. Quer dizer, ele tem que tomar decisão quando ele inicia, qual é o movimento, como ele faz, como é que ele produz, qual é a sua... Enfim, e aí vai, né? Nesse sentido, né, há uma série de elementos, né, e aqui a repetição de formas táticas, né, ou tiros de 100 metros, né, que podem passar a ter um sentido na formação de professores, mesmo formação continuada, na medida em que elas passam a ser uma possibilidade de aprendizagem corporal e de uma compreensão das consequências, né, das origens e consequências das ações realizadas dentro de um determinado contexto específico do esporte ou do jogo, né? Além disso, como eu coloco ali, permitiria maior alteridade. Quantas vezes a gente percebe os alunos, professores e alunos discutindo ou até brigando, né, sobre as questões do erro, né? O professor, por exemplo, na medida em que ele começa a compreender, olha o que nós falamos antes, da complexidade de tudo isso, ele seria um pouco mais tolerante frente ao erro, inclusive, né? Um menino, né, de 12 anos me disse, professor, não é fácil jogar bem. Quando eu brigava com ele numa... não me lembro exatamente o que era, acho que ele tinha uns 12, 13, 14 anos, por aí. Era uma competição de futsal e eu acabei brigando com ele porque ele não fez algo que deveria fazer. E ele me disse isso, né? Professor, não é fácil jogar bem, mas ele me disse com uma vivacidade, né? Com uma sinceridade que eu nunca mais esqueci. Aí nós estamos falando de coisas aí de mais de 20 anos atrás, né? E eu acho que a gente precisa entender isso, né? É fácil quando a gente sabe, né? Isso é importante de reconhecer, né? E isso nos permite reconhecer a complexidade do jogo do esporte. Olha o exemplo do jogo do bobinho. O jogo do bobinho, a gente sabe que ele tem níveis de exigências, né? Ele pode ser, a gente percebe situações lá no alto nível, né? Mas também a gente percebe nos mais distintos níveis escolares, né? Nos escalões de formação, nas escolinhas e etc. Então as exigências elas variam de acordo com cada contexto, mas olhe bem, né? Na essência, vamos chamar assim, o que representa um jogo do bobinho? Ele é um jogo de recepção, né? Você vai ter que receber, de certa forma você tem que fintar o seu marcador, vai ter que passar a bola para alguém, com a mão ou com o pé, ou de alguma forma.
de quem ele recebe a bola, como ele recebe a bola, quando ele vai passar, como ele passa, que finta ele usa, o que é finta, para quem ele passa. Veja, isso traz elementos específicos da técnica e da tática. E isso precisa ser reconhecido como uma complexidade que não pode ser desconsiderada, sob risco, né, da gente tratar questões complexas, da gente simplificar questões complexas. Ah, é só um joguinho. Semana que vem nós vamos ver sobre jogo, né, a partir do trabalho do professor, do historiador chamado Johan Huizinga, do holandês. E lá ele vai trazer algumas características que vão mostrar para nós que o jogo não é qualquer coisinha, não. O jogo é um acontecimento nesse sentido, né? E a gente não pode simplificar as relações que se estabelecem dentro do jogo, de situações vinculadas ao mundo do esporte. Há uma complexidade ali que precisa ser reconhecida. E esse reconhecimento passa pela nossa capacidade de compreensão. E a nossa capacidade de compreensão se sustenta a partir do nosso lastro teórico que nos permite reconhecer essa complexidade. Do contrário, são só crianças brincando, né? E nós não percebemos o quanto para alguns dessas crianças brincando isso pode ser difícil. Veja, um exemplo de uma escolinha de futebol, né? O professor desenvolve numa escolinha de futebol, de futsal, né? Para não ser tão... O futsal, o professor desenvolve na primeira parte da aula exercícios técnicos de passe, de chute, baseado, por exemplo, lá no método parcial. E depois, na segunda parte, ele desenvolve questões do jogo. Quantos alunos têm dificuldade de transferir a sua aprendizagem nos exercícios específicos para uma situação de jogo? E aí, numa disputa de 10 jogadores para uma bola, quando um jogador que ainda tem dificuldade pega na bola e ele faz um gesto técnico e erra, né? E as pessoas começam a reclamar dele, ele se retrai, ele diz: eu não gosto de jogar, eu não quero mais isso. Eu não quero passar por mais essa experiência. Mas aí o problema não é ele, né? Todos nós podemos aprender. Nem todos nós vamos ser um expoente, né? Na música, na arte, na literatura, onde for. Mas nós podemos aprender muitas coisas. E é nesse sentido que um pequeno fragmento, né? Um pequeno exemplo como esse que eu coloco, dá um pouco da dimensão da complexidade de tudo isso, né? A partir do olhar de um aluno que deixa de praticar um determinado esporte porque ele diz que ele não gosta. Mas na verdade ele não sabe porque em certa medida ele não consegue aprender frente àquele método utilizado que para ele é muito ruim, para ele dificulta, e não só para ele, para muitos, né? Buenas, esses são exemplos, né, para pensar como que as experiências esportivas, as experiências práticas num processo de formação, elas também podem ajudar a partir do momento que elas são dotadas de um sentido pedagógico e num sentido de compreensão das consequências e das origens dessa tomada de decisão ou dessas ações, né? Quando num tiro de 100 metros o cara tem que sair correndo, aquilo envolve uma resposta rápida, né? E essa resposta pode ser treinada, no caso. Pode ser treinada, mas passar por essa experiência faz o professor reconhecer como isso também é complexo para iniciantes. E na medida em que ele vai aprendendo a lidar com essa tomada de decisão, né, ele vai conseguindo reconhecer as formas com as quais ele vai lidar frente a esse desafio, né? E, portanto, isso vai se tornando mais fácil para ele ao longo do tempo. Mas lembro para vocês, né, o fácil é geralmente aquilo que a gente sabe fazer razoavelmente bem. Buenas. No caso de um curso de especialização, e aqui eu vou para o slide 8, né? Aqui no nosso caso, né, nós temos aqui um grupo de professores em formação continuada. Mas de que aulas práticas falamos, né? Aqui nesse caso, a prática pedagógica passa a representar um objeto de reflexão e crítica a partir da nossa produção de nexos com o jogo e o esporte, a partir da produção de nexos com o jogo e com o esporte, né? Então, nesse sentido, temos aí aí, de novo, a questão do voto secreto do Gaston Bachelard, que foi referido antes, logo no início desse vídeo. A ideia do professor como um sujeito que vai se empoderando intelectualmente. Ou seja, a importância vamos dizer assim, desse incitamento, né, do Bachelard, como a necessidade do estudo perpétuo, né, nesse sentido. Então, nesse sentido, a ideia de pensar o empoderamento intelectual como sendo um dos elementos mais importantes, das consequências mais importantes do processo de formação, né?
Bom, essas provocações aqui eu acho bastante interessantes, né? O que sabemos sobre o que sabemos, né? O que eu sei sobre o que eu sei? De onde se origina o nosso próprio saber? Quer dizer, quais são as origens e consequências daquilo que nós sabemos? Quer dizer, isso é mergulhar né, numa estrutura, né? É como a gente tem a metáfora do iceberg, né? Que fica a maior parte submersa, né? Eu nunca vi um iceberg pessoalmente, mas já vi ah, várias fotos, né? E figuras, e a gente percebe ali que a grande massa está embaixo da água, submersa, né? Quer dizer, né, reconhecer essas questões, essas duas perguntas como questões importantes, né, ela é o nosso mote para mergulhar nessa água gelada, nessa água fria, né, meter o peito na água, como se diz no Rio Grande do Sul. Né? E a especialização, nesse caso, o curso, seria uma potência de saber mais sobre o nosso próprio trabalho, através desses três elementos: a sistematização, o aprofundamento e a qualificação do nosso trabalho. Nesse caso, também a possibilidade de enfrentar os nossos próprios problemas. Veja, muitas vezes os problemas são estruturas caóticas dispersas na realidade com os quais nós não conseguimos lidar muito bem. Muitas vezes ficamos com angústia, né, ou com, enfim, mas não conseguimos elaborar muito bem isso. Muitas vezes porque nós não damos o devido cuidado. Muitas vezes um problema precisa ser reconhecido e precisamos construir um quadro teórico que possa abrigá-lo. Né? Olha aí a função da monografia: construir um quadro teórico que possa abordar problemas que vocês enfrentam no cotidiano do seu trabalho docente, nos contextos escolares onde atuam. Né? Então veja, se eu começo a pensar as questões do problema, eu brinco aqui no slide 9, ó, que nós temos o problema do problema. Né? Desde a filosofia, a realidade é já um problema. Isto por quê? Porque na etimologia, problema vem do grego e significa pró, que é abertura, e balém, que é lançar, representando uma formulação a partir de um horizonte que se abre. Veja, um problema é sempre um horizonte que se abre, é sempre algo que podemos lançar adiante, no sentido de poder enfrentá-lo a partir da construção, né, da sua própria construção. Assim, a atitude docente é já sempre tomar a realidade como um problema. O professor é um catador de problemas. Ele precisa reconhecer o mundo como um lugar problemático. Né? Por quê? Porque o problema, na medida em que é uma abertura de mundo, né, ele nos coloca em outro patamar a partir do seu enfrentamento. Para além, obviamente, da visão de problema como o senso comum nos oferece. Então, a ideia de enfrentar problemas nos coloca numa outra condição. E muitas vezes passamos por experiências, né, como no nosso cotidiano, que nunca mais esquecemos, né, coisas que a gente enfrenta que nunca mais esquece. Né? Tem um alemão chamado Wagenstein, ele vai dizer que aquilo que enfrentamos com o nosso próprio esforço, né, de maneira autêntica, né, deixa marcas no nosso intelecto, e eu digo aqui, deixa marcas no nosso corpo que nós nunca mais esquecemos. Né? Nesse sentido, a ideia de produzir problemas como elementos a serem enfrentados, ela é fundamental para o trabalho do professor. E por isso que a escola e a universidade são já espaços problemáticos, né? Pois eles são lugares da permanente tensão da realidade. Veja, a tensão da realidade é uma atitude necessária para o desenvolvimento da prática pedagógica. Precisamos pensar a realidade, colocá-la em xeque, discuti-la. Né? O que é que vem sendo? Como é que vem sendo? O que é que poderia ser baseado em tais critérios? Que consequências isso poderia projetar? Isso é teorizar. Né? Então, nesse sentido, né, temos a necessidade da atitude permanente, do pensar enquanto atitude reflexiva, quer dizer, o refletere, voltar sobre si mesmo. Né? Portanto, precisamos aprender a construir quadros teóricos que abriguem os nossos problemas. E isso é fundante pensar num curso de especialização. E aqui nós entramos nas tensões mais específicas entre teoria e prática. Né? Ou seja, aqui eu apresento 4 horizontes no slide 10. Então, 14 slides, eu estou encaminhando a parte final agora. Né? Veja, e trago quatro referências aqui, do professor Mário Osório Marques, que está num livro chamado A Formação do Profissional da Educação, um texto do professor Paulo Evaldo Festenseifer também, que está na Revista Brasileira de Ciências do Esporte de 2009, intitulado Epistemologia e Prática Pedagógica, e um texto do professor Eleanor Kunz, que está num livro que não é muito conhecido, um livro de 2001 que eu não consigo recordar o nome, mas enfim, e um fragmento de um texto que eu tenho produzido por aí.
Veja, o professor Mário Osório vai dizer na primeira referência que eu faço nesse slide, ele vai dizer que a teoria nega a prática em seus imediatismos, assim como a prática nega a teoria dela desvinculada, exigindo-se ambas em reciprocidade ao negarem-se uma a outra. Quer dizer, a ideia de que teoria e prática têm que andar juntas, nesse sentido, elas vão perdendo um pouco essa ideia, né? Vão tomando uma outra ideia. Elas estão sempre em tensão, né? Teoria e prática estão sempre brigando entre si. Veja, a teoria e a prática vão se testando, né, ao longo do movimento que produzem a partir das tensões entre elas. A tarefa do professor não é resolver isso. A tarefa do professor é manter essa tensão em movimento, certo? Vejam, por exemplo, essa passagem do professor Festenseifer aqui baseado no professor Otávio Maldaner. Enfrentar essa discussão representa perceber o campo da educação física como produção e seu ensino como sendo uma compreensão e interpretação dessa produção, bem como da tradição do próprio campo. Veja, ensinar a educação física é entender a educação física como uma produção histórica, epistemológica, etc. Mas entender essa produção é um aspecto fundamental para desenvolver ela dentro de contextos escolares, para que possamos pensá-la, né? O que ela é, o que ela foi e o que ela vem sendo. É possível fazer essas perguntas, né? Eu tenho usado a brincadeira do mineiro, né? Eu tenho muitos amigos em Minas e eles têm uma forma de falar muito peculiar e às vezes eles têm um sotaque bem interessante, né? Em vez de dar um litro de leite, né? Eu tenho um amigo que diz dá um litro de leite. Nesse caso, né? Pensar essa questão do professor Paulo aqui, do professor Maldaner, né? Pensar a educação física como campo, né? Dom Covim, Dom Cotô, Proncovô. Quer dizer, da onde que eu vim, né? Aonde é que eu estou e para onde é que eu vou. Quer dizer, esse é um movimento histórico presente nessa discussão. Da onde vem a educação física? Não precisamos ir lá nos antigos, né? Mas vamos pensar a realidade dela a partir já da modernidade, né? Vamos pensar o que acontece hoje a educação física, o que é a educação física no seu hoje. Quais são os projetos que se desenvolvem em seu interior e quais são as projeções de futuro que ela apresenta, né? Isso são questões importantes para pensar, né? Veja, aí tem uma frase do Kuntz ali que eu chamo a atenção, que eu vou usar em outros momentos do curso aqui também. Ele diz assim, ó, somente se nós mesmos percebermos como nosso saber e nossa cultura são formados, esse saber ou essa cultura poderá nos formar. Quer dizer, somente na medida em que nós compreendemos como é que aquilo que a gente sabe se formou, né, como é que a nossa cultura foi formada, é que esses elementos vão se constituir como aspectos formadores para nós mesmos. Então aqui há um processo importante de pensar a retaguarda daquilo que nós consideramos como sendo os conhecimentos com os quais operamos, né? Eu tenho chamado a ideia de dar um passo atrás, né? Da onde vem isso? Quais são as consequências disso? O que isso vem sendo? Então essa frase para mim ela é impactante nesse sentido, pois ela nos coloca na condição de um sujeito que precisa aprender sobre o mundo da educação física, enquanto uma produção histórica, né? E veja, quando eu trabalho com a ideia de teoria e prática, aquela tensão que eu falei antes, ela se alimenta, né? As tensões entre teoria e prática se alimentam do cruzamento entre o que é, o que foi, o que é e o que poderia ser. Quer dizer, é dessa tensão, né? Isso é teorizar. O que é que vem sendo? Quais são as questões que se colocam no meu caminho? Quais são as potencialidades? Quais são os desafios? Isso é teorizar a realidade. É pensar o nosso sendo, né? Pensar o nosso movimento cotidiano enquanto professor. Mas também pensar frente às incompletudes do que nós encontramos na realidade, aquilo que ela poderia ser. Então, nesse sentido, há um aspecto fundante na atividade docente, que é tensionar as relações entre teoria e prática, mantendo esse movimento, né? Mantendo essa tensão em movimento, né? E esse cruzamento é o que vai sendo produzido, né, a partir dessa tensão, que é um movimento de negação. Quer dizer, você tem elementos no campo teórico e você tem elementos no campo prático. Não são a mesma coisa,
né? Nós vamos ver um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso. Mas é dessa tensão entre essas dimensões que se produz o movimento que vai constituindo a nossa própria formação, né? Nesse caso aqui no próximo slide, está no slide 11, ó, eu coloco uma breve ideia do que é teoria baseado num texto pequeno, um texto didático. Eu vou partilhar esse texto com vocês, né, chamado Teoria e Prática, com comentários introdutórios, né? Eu destaco aqui um breve recorte, não vou ler tudo ele, depois vocês podem acessar no slide número 11, mas eu vou destacar, né, a ideia de que teorizar representa uma forma de intervenção concreta na realidade do mundo, né? Ou seja, na medida em que eu vou entendendo isso, né, a nossa capacidade de teorização representa uma possibilidade significativa de intervenção naquilo que denominamos realidade. Nesse caso, a teoria é a potência do professor, a potência do ser professor. Nós temos um trabalho que, no final das contas, né, ele não tem uma materialidade. Quer dizer, tem um sujeito que produz, por exemplo, um artefato, né, uma caneta, um porta-lápis, né, algo que tem... Isso aqui tem uma materialidade, né? O nosso trabalho, ele não tem essa materialidade. Ele se produz a partir de relações humanas, né, e se desdobra em relações humanas, né? Então nós não sabemos muitas vezes nem o que e quanto o nosso aluno aprendeu. Procuramos estabelecer alguns parâmetros. Aí entra, por exemplo, a questão da avaliação. Mas pensar, né, exatamente o que as pessoas aprendem, as pessoas vão ler um texto depois de anos, elas dizem, agora eu entendi aquele texto. Ou eles vão lembrar de um professor e dizer, agora eu estou conseguindo entender o que aquele professor queria dizer. Então esses são aspectos fundantes para poder pensar que ao longo do tempo e do nosso próprio empoderamento, as nossas formas de pensar representam as bases com as quais nós operamos no mundo da vida. Por outro lado, esse processo de desenvolver ações no mundo concreto, cotidiano, ela também produz impactos na nossa forma de pensar. E essa dialética irresolvível que vai nos colocando numa condição, em certa medida, mais amadurecida ao longo do tempo, na medida em que nós enfrentamos esse processo, enfrentamos essa tensão, né? Veja, aqui no próximo slide eu falo sobre prática, estou indo para o slide 12, né? Se partir do recorte anterior, né, se entendemos via de regra, prática, como uma intervenção concreta do sujeito no mundo, uma ideia, um texto, um argumento, um diálogo, uma aula, entre outras elaborações não materiais, portanto teóricas, também podem representar intervenções concretas na realidade do mundo. Tal perspectiva nos permite pensar que a teoria e prática se referem ao diálogo que produzimos entre nós e o mundo, em um jogo permanente, que se conduz a partir da nossa compreensão de mundo, que por sua vez se funda em nosso diálogo concreto com ele, o mundo, em uma dialética irresolvível. Quer dizer, é esse movimento dialético, né, que nós vamos precisando aprender a reconhecer para potencializá-lo como sendo um aspecto fundante ao longo de nossa trajetória, do nosso próprio trabalho e da nossa compreensão sobre o nosso próprio trabalho, né? Veja, sem essa tensão entre teoria e prática, eu tenho uma sequência de experiências, né, em que em certa medida, não vou tendo a compreensão sobre elas. Eu preciso dessa tensão, né, reconhecendo a importância da prática, reconhecendo que se trata de uma dimensão específica que não é igual à teoria e vice-versa, reconhecendo a importância da teoria na medida em que ela representa a nossa possibilidade de ser pensante no mundo. Quer dizer, nós somos a única espécie que pode saber sobre o seu saber. Podemos pensar o nosso pensamento. Da onde vêm nossas ideias? Né? O José Saramago tem um livrinho de textos chamado O Caderno. Ele diz nesse texto, num deles, lá são vários, né? Ele diz assim, por que pensamos como pensamos? Talvez aí esteja, né, uma das questões mais importantes para a gente pensar ao longo da nossa própria, do nosso próprio trabalho, né? Por que fazemos como fazemos? Quais são as consequências disso? Quais as consequências disso, né? Avançando então, eu vou agora para o slide 13, e assim eu vou concluindo essa apresentação, né? Por isso, né, teoria não se aplica na prática. Eu vou aplicar a teoria na prática. Pois, como diz o ditado, e esse ditado é explorado num texto do professor Eduardo Caparrós e do professor Walter Bracht, na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, volume 28, de janeiro de 2007,
se não me engano está nas nossas referências, né, do programa da disciplina, o ditado que diz: a teoria na prática é outra. E esse ditado é muito sábio, porque na verdade, né, seria a ideia de aplicação que nós temos nesse sentido, ela é um problema. É como se alguém pensasse e produzisse, o professor lesse, se instrumentalizasse a partir disso, e agora, dotado desse saber, ele aplicaria isso nas suas intervenções. Essa relação de causa e efeito, ela não funciona conosco. Ela não se dá dessa forma, né, de transferência. Inclusive, quanto mais profunda é a experiência, mais difícil ela é de ser transmitida, né? Então, por isso que essa ideia de transmissão é um problema. Eu não posso transmitir para vocês a experiência de beber um vinho, né? O sentido disso e a experiência o que eu sinto disso, né? É eu que vou sentir. Vocês não têm, por mais que eu descreva o vinho, descreva a experiência, quer dizer, para sentir isso vocês precisam beber vinho ou um sorvete, né? No caso, eu posso descrever para vocês isso, mas essa experiência está muito distante da experiência que eu sinto, né? A experiência que vocês vão ter da minha experiência, né? Elas são muito distantes. Por isso que a ideia de elaboração. Veja, o professor, ele é um tradutor e um compositor. Então, ele tem referências, por isso que a gente chama de referências, né? Que a partir daí ele precisa traduzir para um determinado contexto e compor determinada experiência de intervenção pedagógica. Isso faz com que ele atue em primeira pessoa. Ou seja, o professor se coloca na condição de um sujeito que pensa a sua própria aula. Do contrário, teríamos os seres pensantes, que produziriam conhecimento, e os seres aplicadores, né? Aqueles que aplicariam o conhecimento produzido por outros. É óbvio, né? É óbvio que há determinados contextos com mais condições objetivas para produzir, certo? A escola vem apresentando dificuldades com essa questão da produção, na medida em que ela muitas vezes vai colocando uma carga horária excessiva no trabalho docente. Na universidade isso também vem acontecendo, né? Nas universidades privadas, comunitárias, né? Nas confessionais e até nas públicas, o que a gente percebe é uma sobrecarga do trabalho docente, né? Os professores comprometidos, eles estão sempre atarefados e a ideia de ativismo se coloca muito nesses espaços também. Então a questão da produção muitas vezes ela é um problema nesse caso, né? Mas ela é um problema que a gente precisa enfrentar, né? E a gente precisa reconhecer possibilidades para enfrentar isso. É por isso que a gente precisa lidar com essa questão da produção. A partir da aula é um espaço-tempo de produção. Olha o que a gente produz numa aula, gente. Vocês sabem bem disso, tanto quanto eu. Os insights que a gente tem, as intuições que a gente tem, as produções que a gente faz, né? Nesse caso, o que a gente coloca aqui é a ideia de poder empoderar tudo isso, de que vocês possam avançar nesse processo de composição a partir da tradução de determinados elementos. Por exemplo, quando eu vou ensinar na escola um esporte, né, eu preciso traduzi-lo para torná-lo palatável, né, para os nossos alunos. Quer dizer, há determinados esportes que os alunos têm uma distância maior, não conhecem muito bem. Há outros que são mais familiares. Mas mesmo aqueles que são familiares possuem dimensões que, por vezes, os alunos também não conhecem, geralmente não conhecem, e a gente precisa ensiná-los, né? Então o papel do professor é traduzir esses elementos do mundo da vida, compor situações de intervenção, de modo que aquilo que antes era estranho passe a representar algo familiar para esses estudantes, inclusive do ponto de vista da execução. E esse processo não é fácil, porque, olha, ser professor, a gente está vendo, vocês sabem isso muito bem, não é uma coisa fácil, né? A intervenção pedagógica, então, para essa complexidade toda, ela tem necessidade de saberes para o esclarecimento e para o agir prático. Veja, aqui duas dimensões também que o professor Kuntz coloca naquele texto de 2001 que eu referi antes. Ou seja, ele reconhece que, ele afirma que poucos conhecimentos esclarecedores sobre aspectos fundantes se derivam no surgimento de poucas soluções para os problemas práticos da educação física escolar. Quer dizer, muitas vezes, né, os problemas práticos que enfrentamos e a sua dificuldade de enfrentamento, né, ela se dá não pelas questões desses espaços e tempos específicos, né, mas ela se dá, às vezes, pela ausência de referências mais amplas que nos orientem frente a essa problemática.
específica, né? Então, para indo para o fim, em quais fontes bebo para enfrentar problemas da prática pedagógica? Quais concepções de jogo e esporte transitam na educação física escolar? É possível qualificar a concepção com a qual trabalhamos? E na universidade, que saídas podem ser propostas, no caso, pensando as questões da formação? Né? Eu acho que aqui tem elementos que são bastante significativos para pensar o sentido, inclusive, da própria disciplina dentro desse corpo, né, de disciplinas que vocês têm nesse curso de especialização. Né? Afinal de contas, com quais concepções de jogo e esporte vocês operam na realidade escolar? Ou isso não vem sendo algo importante? Ou isso vem sendo algo complexo que vocês vêm se debruçado e tentado entender melhor? Né? Ou vocês já têm isso de maneira bastante clara e vem trabalhando com determinadas orientações? Veja, há uma série de situações específicas dentro de um grupo, né, tão amplo quanto esse grupo de estudantes, né, em tantos contextos, né, que também são específicos. Tá? As fontes que vocês bebem, no caso, entre aspas, né, para enfrentar os problemas da prática pedagógica, é uma pergunta fundante para reconhecer quais são as origens do nosso próprio saber. Veja, o que eu sei sobre o que eu sei. Né? Nós sabemos coisas, mas o que sabemos sobre o que sabemos? Essas são perguntas importantes que nos ajudam a entender melhor o nosso próprio saber e, por consequência, né, a nossa própria ausência de saber. Nesse caso, a ideia do conhecimento ela não é algo que vai nos transbordando. Né? Ela é algo que vai, não é algo que a gente, agora a gente está, é como se fosse um bule, né? Vai colocando água e aí uma hora ele vai, ou uma xícara, né? Ou um copo, você vai colocando água, então conhecimento, você vai enchendo de conhecimento e o conhecimento vai ficar, olha, agora aquele professor está transbordando de conhecimento, né? Da maneira como a gente está tratando aqui, o conhecimento não é transbordamento, o conhecimento é falta. O conhecimento é uma sensação de falta consciente, em certa medida, né? Por isso que o conhecimento é a falta que nos move. Vocês só estão aqui, né, porque vocês sentem uma falta. Né? Vocês têm um sentimento de falta. Então, nessa condição, o conhecimento é a falta que nos move, é aquilo que nos permite reconhecer a nossa própria incompletude. Né? Nós somos seres sempre incompletos, né? Mas o fato de não saber, né, é algo que precisa nos incomodar. Né? Aquele incitamento do Bachelard vai um pouco nessa direção, que está no vídeo do professor Paulo, que nós falamos antes, na entrevista que ele concedeu, e está também ali num dos slides que eu apresentei para vocês. Né? Essa inconformidade com o não saber, mesmo sabendo a impossibilidade de a tudo compreender. Né? Nossa finitude, nossa limitação, nossa condição humana, e não tem jeito. Né? Tem uma piadinha, um dito popular, né, que diz que, eu não me lembro quem me contou essa piada, mas enfim, não é uma piada, é uma historinha, né? Diz que um sujeito morreu e pediu para colocar na lápide a seguinte inscrição, né? A seguinte frase, né? Aqui se encontra, aqui jaz, né, um sujeito que lutou a vida inteira contra a ignorância e perdeu. Né? Veja, essa é uma batalha que nós não vamos conseguir ganhar, a batalha contra a ignorância, porque não há jeito. Né? Mas agora, até onde a gente pode ir? Né? Até onde a gente pode conhecer sobre jogo, até onde a gente pode conhecer sobre esporte, até onde a gente pode teorizar sobre isso, até quando e onde a gente pode produzir intervenções qualificadas, né? Até onde a gente pode ir movimentando essa tensão entre teoria e prática. Né? Então isso é significativo como uma potencialidade para poder pensar como vamos operar com os problemas com os quais nós nos deparamos, que não são poucos. Né, no nosso cotidiano de intervenção. Aqui eu estou indo para o slide 14, é uma parte mais agora de encerramento, né? Ali eu coloquei que a capacidade de pensar, estudar, construir problemas na direção de enfrentá-los, bem como de fazer novas perguntas, representa um pouco da síntese, né, do que a gente fez hoje nessa apresentação, do que a gente tentou discutir hoje nessa apresentação, tomando como referência essas tensões entre teoria e prática a partir dos elementos que o texto do professor Gotani nos apresenta como pano de fundo para pensar essas questões que extrapolam as próprias questões abordadas no texto.
Tem uma citação ali baseada no Gadamer, né, que depois eu complemento, que diz assim, Gadamer, Hans-Georg Gadamer é um alemão, né, que vai ter um papel importante aqui, é um dos últimos grandes filósofos vivos, morreu com 102 anos. E eu estudei bastante, pelo menos um pouco da obra dele, né, tentando compreender o seu pensamento sobre a hermenêutica filosófica, né, uma obra muito fecunda para pensar inclusive as questões da educação física e da docência. Mas esse é assunto para um outro tema, né, para uma outra aula. Ele diz assim: ver perguntas significa poder romper com uma camada. Ele vai tratar sobre a importância da pergunta, né? Ver perguntas significa poder romper com uma camada, como que fechada e impenetrável, né? A ideia de uma bolha fechada e impenetrável, que é constituída pelos nossos preconceitos herdados, que dominam o nosso pensamento e o nosso conhecimento. As perguntas furam essa camada, as perguntas furam essa bolha. Elas colocam a nossa condição de compreensão de mundo em um outro patamar. E aí eu complemento dizendo que o que perfaz a essência do professor é a capacidade de ruptura, que possibilita ver, assim, novas perguntas e encontrar novas respostas. Esse é um movimento importante da gente produzir ao longo da nossa própria trajetória, né? Me parece que não, né? Temos compreensão de que isso não se trata de, não é nada fácil produzir isso, mas ao mesmo tempo também fica o reconhecimento de que isso é importante e necessário de ser enfrentado, como sendo um desafio inerente à própria atividade de ser professor, ao próprio trabalho docente que desenvolvemos no nosso cotidiano. Tá bom, gente? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha enquanto essa apresentação para poder desenvolver com vocês essas questões que eu procurei abordar. Para o pós-aula, né, para esse momento pós-aula que vocês têm sempre, toda a aula posterior, né, a cada aula, né, tem uma série de vídeos no YouTube que eu vou sugerir para vocês, eu vou solicitar para vocês que assistam, né? São 6 pequenos vídeos de 6 ou 7 minutos cada um, são vídeos bem curtos, né? Onde a professora Petícia Carvalho, que é do ETEC de Arte de São Paulo, vai trabalhar com as questões, com algumas questões, né? Que nós vamos abordar de maneira mais alongada na semana que vem, na aula do dia, na próxima aula, na aula 4, né? Que se chama Homo Ludens, de um holandês chamado Johan Huizinga, que eu já havia citado hoje na aula, me parece que eu já havia citado. Enfim, as questões da dimensão lúdica e da historicidade do jogo como elementos que precisamos aprender a compreender melhor. Ela traz algumas articulações com a dança, porque o título da série é Dança e Jogo, série Homo Ludens, né? O canal dela chama Dança e Jogo. O título da série é Dança e Jogo, né? Série Homo Ludens. Mas as análises que ela vai produzir sobre o trabalho do Huizinga é uma análise bastante simples, e isso não quer dizer que seja ruim, não. Ela vai trazer elementos que caracterizam o jogo que nós vamos abordar melhor na aula da semana que vem, tá bem? Então são pequenos vídeos, o link está no nosso plano de ensino, no programa de estudos da disciplina, né? E na semana que vem a gente vai tratar de maneira mais direta sobre esse tema, ok? Terças-feiras, eu lembro, né? Todas as terças-feiras, das 11 às 11h50, nós temos um espaço para bate-papo, né? No mesmo link da nossa aula, que também está expressa no nosso programa de estudos. E fica o convite para aqueles que tiverem interesse, né, para dialogar sobre dúvidas, questões que não entenderam muito bem, problemas do seu cotidiano no que se refere a aspectos vinculados à disciplina, né? E podemos ali fazer uma troca. Já fizemos um bate-papo na semana passada e agora aguardo vocês para na próxima semana, terça-feira, das 11 às 11h50. Tá bom, gente? Então, basicamente era isso. Eu agradeço a atenção de vocês, certo? Deem uma olhada lá no seu e-mail, lá está disponível o programa da disciplina e o slide, e os slides da nossa terceira aula. Esse vídeo vai estar possivelmente até segunda-feira disponível na plataforma do YouTube, lá no canal do YouTube. E, enfim, dúvidas, questões, sugestões, críticas serão muito bem recebidas, tá bom, pessoal? Um abraço, até nosso próximo encontro na quinta-feira quando teremos a aula 4, e antes, na terça-feira, teremos mais um bate-papo.
tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, até mais. Tudo de bom, abração, tchau, tchau.